verdadeira origem do Natal. Natal significa nascimento. E um exemplo disso é o pré-natal, que é quando uma mulher grávida começa a fazer o tratamento para que o bebê nasça com toda a saúde, para que ela também tenha uma saúde adequada para poder continuar gerando esse bebê. E este tratamento chama-se pré-natal, não é à toa, porque é antes do nascimento. Então sabemos que Natal é nascimento, mas a verdade ocultada é que não é o nascimento do nosso Salvador. A Bíblia, que é onde nós buscamos conhecer as coisas sobre Jesus, nela nós não encontramos a data do nascimento de Jesus Cristo. Não temos um mês, não temos o dia, não temos referência a essa questão toda. Então, por que se comemora o nascimento de Cristo? E por que se comemora em 25 de dezembro? Para podermos entender isso, nós temos que retornar em um período muito anterior. Temos que chegar nos dias de Noé. A partir desta era pré-diluviana, nós podemos compreender como surgiu esse costume do Natal. Retornaremos então ao livro de Gênesis. Ali passa-se um momento em que há uma história muito conhecida sobre Noé, o homem que construiu a arca, que através da arca salvou 8 pessoas de um grupo enorme de animais da destruição do dilúvio. Após o dilúvio, a Bíblia conta que Noé bebeu vinho, ficou embriagado e tirou todas as suas vestes, ficando totalmente nu. E entre os filhos de Noé que se safaram da destruição do dilúvio, tinha um chamado Cã, ou Cão, em algumas traduções. E esse filho, ao ver seu pai totalmente nu, achou muito engraçado, riu, zombou e correu para contar para os outros irmãos: olha, Jafé, olha, Sem, o nosso pai está nu e completamente bêbado. E começou a rir. E isso não agradou os dois irmãos Sem e Jafé. Então eles andaram em direção ao seu pai com rostos virados. Pegaram uma capa e cobriram a nudez do seu pai. Eles fizeram o inverso de Cã. Dessa forma, Noé, ainda bem consciente, amaldiçoou Cã e sua descendência. Noé disse que Cã passaria a ser escravo de Sem e que Jafé habitaria junto com Sem, mas que Cã seria agora escravo dos seus irmãos. E as gerações assim também, por consequência de Cã. Cã deu origem a Canaã e todos os cananeus. E o que aconteceu foi que, estando fora dos planos de Deus, sendo amaldiçoado pelo seu pai, esse homem chamado Cã andou por caminhos errados e teve filhos. Um de seus filhos se chamava Cuxi. Esse filho de Cã, neto de Noé, chamado Cuxi, conheceu uma mulher chamada Semiramis, que mais tarde se tornou a rainha do Império Assírio. Esta mulher alcançou fama e poderes notáveis durante sua vida. Era ela quem julgava os pecados daquele povo, através de uma balança e algumas pedras, dando origem ao símbolo da justiça. Essa mulher que vemos com os olhos vendados segurando uma balança e uma espada na mão é Semiramis, assim como a estátua da liberdade. A mulher da nota de R$ 1. O símbolo cinematográfico da Colômbia também se trata de Semiramis. Ela é adorada até os dias de hoje pela elite dominadora, assim como seu filho Deus Sol. A
passagem de Ezequiel 8,16 nos aponta a prática de adoração ao sol, no qual ocorre até os dias de hoje, por homens que se julgam substitutos do Filho de Deus. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então Cuxi se casa com Semiramis, e dessa união nasceu uma criança chamada Nimrod. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele. Nimrod é o patriarca dos senhores do mundo que estão aqui em nossos dias. São das descendências vindas após Nimrod. São seus fiéis seguidores. O nome Nimrod significa os que se rebelaram. Ele foi a personificação da desobediência. O que Deus mandava fazer de um jeito, ele fazia de outro. Esse homem foi uma espécie de Hitler nos períodos iniciais da Bíblia. Esse homem foi o primeiro ditador da história. Ele construiu diversas cidades, e aquela cidade chamada Nínive, a qual o Senhor mandou seu profeta Jonas ir lá pregar contra ela. Esta foi uma das cidades que ele criou, mas não foi a única. Ele criou diversas cidades e a mais famosa se tornou a Babilônia. A Torre de Babel foi constituída ali naquele período. Ele foi o primeiro líder a se dizer Deus. Nesse tempo, o avanço de Nimrod era considerado como sendo de uma tecnologia bem avançada. Já naquela época, ele construía as suas cidades juntando as pessoas em grupos, que era contrário do que Deus mandava fazer. Deus falava para ser fecundo e que se espalhassem sobre a face da terra. E ele estava fazendo um processo inverso, juntando todo mundo em cidades fortificadas e cultuando então a quem ele dizia que era ele próprio, em sua real essência. Nesse caso, o Deus Sol. Este homem não estava satisfeito apenas em incentivar as idolatrias que promovia nas orgias que praticavam, mas também incentivava o sexo entre famílias, fazendo a própria mãe de mulher, atribuindo à sua mãe esposa o título de deusa. Porque se o filho marido é Deus, ela também como mãe e mulher teria que ser uma deusa. E ela mesma buscava reverência para ela como se ela fosse a lua. Isso não é história de contos míticos. Isso está registrado na Enciclopédia Britânica. Esses são fatos acontecidos. Uma parte dessa história está na Bíblia e outra parte não foi inclusa, mas estão nos livros de história. E o que aconteceu foi que esse homem, Nimrod, fazendo tudo contrário à vontade de Deus, o seu tio-avô chamado Sem, o matou, despedaçou e separou os pedaços dele. Mas um Deus não morre. Como pode um Deus morrer? Então a sua esposa, a mãe, conta uma história dizendo que ele não morreu. Ele foi para o lugar dele, que é o sol. E depois de um tempo, ela aparece grávida. E como explicar uma deusa sem o seu marido grávida? Como poderia se o marido que é filho subiu virou o sol? Como poderia estar grávida? Então ela contou mais uma história mítica dizendo que o Deus Sol a engravidou e ela iria conceber um fruto do Espírito de Deus. Provavelmente este não era filho de Nimrod. Julgando-se que Semiramis não era firmada na verdade, e suas mentiras eram tão terríveis a ponto de moldar aquele povo, garantindo que ela fosse homenageada por todo mundo até os nossos dias. Então, no dia 25 de dezembro, nasce Tammuz, intitulado por eles como o Filho de Deus. Logo após o seu nascimento, Semiramis espalhou a notícia de que Tammuz seria o próprio Nimrod, o Deus Sol que havia ressurgido. Passado alguns anos, Tammuz é assassinado, e seu corpo foi encontrado sobre um tronco apodrecido de um pinheiro. Então Semiramis, para reforçar o fato de que ele era um deus, e não um mero mortal, teve que espalhar a história de que Tammuz havia voltado para o seu lugar, que era o sol. E naquele tronco apodrecido, nasceu um pequeno pé de pinheiro. As sacerdotisas e as amigas de Semiramis choraram e jejuaram durante 40 dias e 40 noites aos pés daquele pinheiro. E no final desse ciclo, elas agradeceram e começaram a trocar presentes, depositando-os nos pés desse pinheiro.
E a partir dali, aquela pequena árvore passou a ser a referência do aniversário de Tammuz. E todos os anos, na data de 25 de dezembro, tornou-se uma prática comum pegar um pé de pinheiro e levar para dentro de casa, e enfeitá-lo com decorações, enfeites, adornos e presentes, para se comemorar o aniversário de Tammuz. Exatamente como diz o livro de Jeremias no capítulo 10, versículos 3 e 4. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com o machado, com prata e com ouro enfeitam, com pregos e com martelos o firmam para que não se mova. Jeremias 10, 3, 4. Assim se deu origem à famosa árvore de Natal, um costume que impregnou quase todos os lares por toda a terra, mesmo depois de muito tempo ter se passado desde a morte de Tammuz. Ainda havia mulheres chorando por ele, assim como podemos ver nas Escrituras no livro de Ezequiel. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tammuz. Ezequiel 8, 14. Não se deixem enganar, pois mesmo que tivéssemos uma data exata do nascimento do nosso Salvador, o sistema satânico nunca iria patrocinar tal evento. Então, logo após esta tradição do Natal ser aceita por todos, Semiramis, então intitulada Deusa Mãe, criou um confessionário onde todos deveriam confessar seus pecados a ela. E todo julgamento seria medido e determinado através de uma balança. O que as pessoas faziam de acordo com as regras impostas por ela era depositado de um lado da balança, e tudo o que não estava de acordo ficava do outro lado. E o mecanismo da justiça, que nesse caso era a balança, determinava a sentença. E assim surgiu o símbolo que conhecemos até os dias de hoje da mulher segurando uma balança e uma espada, que é Semiramis. Gratidão por assistirem e até o próximo vídeo.